Olá, aluno! Seja bem-vindo, eu sou o professor Igor Loureiro e nós estamos aqui reunidos para discutirmos sobre o tema progressão geométrica. Lembrando que progressão geométrica também representa uma sequência numérica estabelecida através de uma lógica esta relacionada através do produto de um valor constante. Essa constante é ainda chamada de razão. Na PA, a razão a gente representa simbolicamente pela letra R, e na PG, progressão geométrica, nós representamos simbolicamente a razão pela letra Q. Até para poder te dar um parâmetro, uma orientação melhor, quando nós falamos sobre progressão geométrica, para encontrar a nossa razão, trabalharemos com a divisão. E divisão nos lembra resultado, quociente, letra Q. Então, razão representa o encontro de uma constante através de um cálculo de divisão, cujo resultado, que é o quociente, é a razão da sua progressão geométrica. Trabalharemos então a apresentação do conceito de PG, de progressão geométrica, e também da classificação de cada progressão geométrica, assim como termo geral da PG, soma dos termos finitos e infinitos da progressão geométrica, assim como as propriedades para esgotarmos o tema. Portanto, a partir de agora, trataremos sobre progressão geométrica. Vem comigo! Progressão geométrica é o nosso tema de hoje, portanto, vejamos aí a definição. Definição, inclusive, bem similar à da PA. Só que ao invés de trabalhar com soma, trabalharemos com produto, quando quisermos encontrar os termos seguintes. Perceba, progressão geométrica é toda sequência numérica, na qual, a partir do segundo, cada termo é igual ao produto de seu antecessor por uma constante. Essa constante é chamada de razão e ela é indicada pela letra Q. Então, vejamos. Toda progressão geométrica é uma sequência numérica, não tem jeito, em que cada termo é igual ao produto do seu antecessor por uma constante. Essa constante é chamada de razão. Vamos então aqui, a razão, que é a letrinha Q, numa progressão geométrica, ela é encontrada através de um processo de divisão. Beleza? Perceba o seguinte, se eu quiser encontrar a razão numa progressão geométrica, eu escolho um termo qualquer e divido pelo seu antecessor. É assim que eu encontro a razão numa progressão geométrica. Beleza? Outra informação bem importante. A ideia que eu estabeleço sempre é, para você perceber se uma sequência representa uma PG, você tem que perceber o seguinte comportamento. Termo antecessor ou um termo qualquer, quando for multiplicado pela razão, tem que ser igual ao termo seguinte, ao termo sucessor. Se essa ideia for estabelecida, nós teremos uma progressão geométrica, mas essa ideia tem que ser estabelecida do início ao fim. Para ser uma progressão geométrica, eu tenho que pegar um termo qualquer ou um termo antecessor, multiplicar pela razão, que é o valor constante que não se altera, para poder encontrar o termo seguinte, o termo sucessor. E se isso acontecer, teremos a certeza de que essa sequência será uma progressão geométrica. Logo, para poder perceber se a sequência é PG, eu vou adotar o mesmo critério da PA. Vou tentar encontrar inicialmente a nossa razão. A razão na PG eu encontro através da divisão. Escolho um termo qualquer, por exemplo, escolhi o 4, e eu tenho que dividir pelo seu antecessor, que é o 2. E 4 dividido por 2 dá 2. Então, para eu ter certeza que aquilo representa uma progressão geométrica, o que eu vou fazer?
Vou pegar cada termo, vou multiplicar pela minha razão para poder saber se bate com o termo seguinte. Se essa ideia foi estabelecida, ela é uma progressão geométrica. Então, ó, primeiro termo é 1, vezes a razão, que é 2, 1 vezes 2 dá 2. Pego 2, novamente multiplico por 2, que é a razão, e 2 vezes 2 dá 4. Pego 4, multiplico por 2, que é a razão, 4 vezes 2 dá 8. Pego 8, novamente multiplico por 2, que é a razão, 8 vezes 2 dá 16. Pego 16, multiplico por 2, que é a razão, 16 vezes 2 dá 32. Notamos ali que essa sequência numérica finita de 6 termos é uma progressão geométrica de razão 2. Portanto, essa razão aqui ela é positiva, beleza? Maior do que zero. E aqui nós temos uma progressão geométrica, porque a ideia estabelecida foi, eu peguei um termo, multipliquei pela minha razão e consegui encontrar o termo posterior, o termo seguinte, o termo sucessor. Essa ideia funciona do início ao fim, portanto, é uma progressão geométrica. Maravilha! E os termos estão aumentando conforme a formação da minha sequência numérica. Portanto, aquela progressão geométrica, ela é crescente. Ou seja, os termos sucessores são maiores do que os antecessores. Cada sucessor é maior do que o seu antecessor. E agora? Na próxima sequência numérica nós temos 81, 27, 9, 3, 1, 1 terço, 1 nono. Nota-se aqui uma sequência numérica infinita. E eu quero saber se aquela sequência numérica representa ou não uma progressão geométrica. Moleza! Eu sempre vou tentar identificar se é ou não uma PG através da minha razão. Vou pegar um termo qualquer a partir do segundo, por exemplo, o número 1, e vou dividir pelo seu antecessor, que nesse caso é o 3. Prontinho. Já está inclusive aparecendo aí que a nossa razão vale 1 terço. Agora, para realmente constatar que isso é uma progressão geométrica, nós faremos aquele trabalho. Qual é o trabalho? Vou pegar o primeiro termo, que é 81, vou multiplicar pela razão, que é 1 terço. Isso tem que dar 27. E se essa ideia for estabelecida até o final e bater certinho, nós teremos uma progressão geométrica. Então, ó, 81 vezes 1 terço é 81 vezes 1, que é 81. 81 por 3 realmente dá 27. Se eu pegar 27 e novamente multiplicar por 1 terço, que é a minha razão, 27 vezes 1 dá 27, e 27 por 3 dá 9. Se eu pegar 9 e multiplicar novamente pela razão, que é 1 terço, 9 vezes 1 dá 9, 9 dividido por 3 dá 3. Se eu pegar 3 e multiplicar pela razão, que é 1 terço, 3 vezes 1 dá 3, 3 por 3 dá 1, realmente. Se eu pegar 1 e multiplicar pela minha razão, que é 1 terço, 1 vezes 1 terço dá 1 terço. E se eu pegar 1 terço e multiplicar pela minha razão, que é 1 terço vezes 1 terço dá 1 nono. Perfeito. Então temos aqui a nossa razão sendo igual a 1 terço. Maravilha. E olha só que interessante. Essa razão, que é 1 terço, ela é maior do que zero e ela é, ao mesmo tempo, menor do que 1. É isso mesmo. 1 terço é 0,333, é uma dízima periódica, né? Simples, inclusive. Portanto, essa razão ela está compreendida entre 0 e 1. Por isso que essa progressão geométrica ela é decrescente. Os termos, conforme a formação da minha sequência numérica, eles vão diminuindo. Isso vai acontecer quando a razão dessa progressão geométrica for um valor, no caso apresentado, compreendido entre 0 e 1. Maravilha? Ótimo. Agora, próxima progressão geométrica, porque também é PA, mas também é PG. Eu tenho 8, 8, 8, 8, e se eu quiser saber a minha razão,
eu pego um termo qualquer, por exemplo, 8, já que eu estou trabalhando com progressão geométrica, divido pelo seu antecessor, que também é 8. E 8 dividido por 8 dá 1. Beleza. Então, a razão da minha PG naquele caso vale 1. Vou pegar o primeiro termo, que é 8, vou multiplicar por 1. 8 vezes 1 realmente deu 8. Vou pegar 8, vou multiplicar pela razão, que é 1. 8 vezes 1 realmente é 8. Vou pegar 8, vou multiplicar pela razão, que é 1. 8 vezes 1 realmente deu 8. Comprovando para você que isso é uma progressão geométrica. Só que essa progressão geométrica, a razão ela é igual a 1. O que nos faz considerar que aquela progressão geométrica ela é uma progressão geométrica constante. Constante por quê? A razão ela é igual a 1. Constante por quê? Porque os valores se apresentam os mesmos desde o início da sua sequência numérica. E a última sequência, professor? 3, 0, 0, 0, 0, 0. Bom, para poder encontrar a razão aqui, a única forma possível é se eu pegar esse 0 e dividir pelo antecessor, que é 3. Até porque 0 por 0 não dá nem para fazer, porque condição de existência para divisão, o divisor tem que ser diferente de 0. Portanto, a minha razão nesse caso seria 0 dividido por 3, que daria 0. Portanto, quando a razão ela é nula, teremos uma PG singular. Ou seja, eu vou pegar aqui o primeiro termo, que é 3, vou multiplicar pela minha razão, que é 0. E 3 vezes 0 realmente deu 0. Vou pegar o segundo termo, que é 0, multiplicar pela razão, que é 0, e 0 vezes 0 dá 0. Novamente, 0 vezes 0 deu 0, 0 vezes 0 deu 0, 0 vezes 0 deu 0. Bateu bonitinha a ideia de que eu pego um termo, multiplico pelo mesmo valor sempre, que é o chamado de razão, e eu encontro o termo seguinte, o sucessor, o posterior a ele. Portanto, aquilo também representa uma progressão geométrica. Mas quando eu tenho progressão geométrica com termos nulos, essa progressão geométrica é chamada de progressão geométrica singular. E tem uma outra aqui bem interessante que eu não coloquei, mas vou colocar agora para você. Imagine o seguinte, menos 2, 4, menos 8, 16, menos 32, 64. Quero saber se isso representa ou não uma progressão geométrica. Beleza? O que eu faço? Encontro a minha razão. Escolho um termo qualquer, por exemplo, 4, e divido pelo seu antecessor, menos 2. 4 dividido por menos 2 dá menos 2. Para que essa progressão realmente seja geométrica, eu vou pegar cada termo, vou multiplicar pela razão, para saber se vai bater com o termo sucessor, com o termo seguinte. E se essa ideia for estabelecida, nós teremos uma progressão geométrica. Confira comigo, menos 2 é o primeiro termo. Vou multiplicar pela razão, que é menos 2. E menos 2 vezes menos 2 dá 4, porque menos com menos dá mais na multiplicação. Aí eu vou pegar esse 4 e vou novamente multiplicar por menos 2, que é a minha razão. E 4 vezes menos 2 dá menos 8, exatamente o valor apresentado. Aí eu vou pegar menos 8 e vou novamente multiplicar pela razão, que é menos 2. Menos 8 vezes menos 2 dá 16, porque menos com menos dá mais. Vou pegar 16 e vou multiplicar por menos 2. E 16 vezes menos 2 dá menos 32. E vou pegar menos 32, perdão, e vou multiplicar por menos 2. Menos 32 vezes menos 2 dá 64. Beleza, até porque menos com menos dá mais na multiplicação. Portanto, bateu bonitinho, aquilo é uma progressão geométrica também. Mas olha só que interessante. Essa progressão geométrica tem uma razão negativa. E quando isso acontecer, porque a razão foi menos 2, é uma razão negativa, você terá valores que ficam oscilando, alternando, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Nós chamamos essa progressão geométrica de progressão geométrica oscilante ou alternante. Isso só vai acontecer quando a sua PG
tiver uma razão negativa. Ou seja, cada comentário final de cada sequência apresentada por mim a você representa já as classificações da progressão geométrica, assunto que nós verificaremos a partir de agora. Temos aí, já aparecendo para você, classificação das PGs, das progressões geométricas. Beleza, vamos partir para cima então, para poder recapitular essa ideia. E vou fazer um rascunho bem interessante aqui para você não se perder em hipótese alguma quando o assunto for sequência, seja ela uma PA, seja ela uma PG, tá? Vamos lá, só retomar essa ideia aqui, porque isso pode ser decisivo para uma questão de prova, tá? Classificação das PGs. Eu posso ter uma PG crescente, e ela será crescente quando cada termo é maior que o seu antecessor. Ou seja, percebeu a sequência aumentando, PG crescente. A PG será constante quando todos os termos são iguais. Ela será decrescente quando cada termo é menor que o seu antecessor. Então, percebeu uma PG que os termos estão diminuindo? É porque você terá uma PG decrescente. PG alternante, também chamada de oscilante, quando cada termo, a partir do segundo, tem sinal contrário ao de seu antecessor. Beleza. Um positivo, outro é negativo, outro é positivo, outro é negativo. E você terá uma PG singular quando essa PG possuir termo nulo. Beleza. Professor, e aquela esquematização infalível, qual é? É essa aqui, ó. Para você encontrar a razão, se for numa PA, você trabalha a subtração. E se for numa PG, você trabalha a divisão. E para você encontrar os termos seguintes, na PA, você trabalha com a soma e na PG, você trabalha com o produto. Só isso. Nada mais é do que a relação dos opostos. Quer ver? Na PA, para você encontrar a razão, vai trabalhar a subtração. E para encontrar os termos seguintes, vai trabalhar com a soma. Olha lá, o oposto da subtração é a soma. Na PG, para você encontrar a razão, vai trabalhar a divisão. O oposto da divisão é o quê? Produto. É a multiplicação. Olha lá. Então, na PG, para você encontrar os termos seguintes, você vai trabalhar com o produto. Vamos botar bonitinho? Vamos trabalhar aqui, ó. Operação de multiplicação. Maravilha! É isso aí. Então, PA, se eu subtrair, eu encontro a razão. E se eu somar, eu encontro os termos seguintes. Na PG, se eu dividir, eu encontro a minha razão. E se eu multiplicar, eu encontro os meus termos seguintes. É isso que você tem que levar para a sua prova. Agora, nós iremos analisar a fórmula do termo geral da progressão geométrica. Vamos à análise. Ela é bem importante para que você estabeleça as relações e até mesmo que você consiga desenvolver questões de prova, tá? Vamos colocar aqui, ó, um exemplozinho para entender melhor como é que funciona a fórmula do termo geral da PG. Primeiro, temos aqui a tal da fórmula, AN é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Esse AN representa um termo qualquer, que é o tal do termo geral. Normalmente é o termo que você deseja encontrar na sua PG.
O A1 é o primeiro termo, o N, quantidade de termos, e a letrinha Q é a famosa razão. Vamos então aqui a uma progressão geométrica qualquer. Eu tenho 2, 4, 8, 16, 32, 64. Essa progressão geométrica ela é finita. Por que ela é finita? Porque eu consigo contar a quantidade de termos que eu tenho nessa progressão geométrica. Ao todo são 1, 2, 3, 4, 5, 6 termos. O nosso primeiro termo é o 2, o segundo termo é o 4, o terceiro termo é o 8, o quarto termo é 16, o quinto termo é 32, o sexto termo é 64. Vou ampliar aqui para você observar a fórmula do termo geral. A n é igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. Vamos lá entender o que está acontecendo aqui na verdade. Primeiro, esse AN é um termo qualquer. Esse A1 é o primeiro termo. E você está buscando uma igualdade entre eles. Vamos supor que estejamos trabalhando com o sexto termo dessa PG e com o primeiro termo dessa PG. Sexto termo é 64. Primeiro termo é 2. Como toda fórmula do termo geral, a princípio, busca essa igualdade entre o primeiro termo e um termo qualquer, que é o que você geralmente deseja encontrar, chamado de termo geral, eu estou, na verdade, buscando uma igualdade entre o sexto termo e o primeiro termo. Só que esse sexto termo vale 64 e o primeiro termo vale 2. Em hipótese alguma, 64 será igual a 2. Mas dá para você estabelecer essa relação de igualdade quando você termina, complementa com o restante daquela fórmula do termo geral. E de que maneira você vai fazer isso? Se você perceber aqui no expoente, ó, que é a operação n-1, nada mais é do que você pegar esses índices e subtrair. n-1. O resultado, ó, é o expoente daquela potência. Portanto, para poder complementar essa relação, eu vou pegar 6 menos 1, que dá 5. Então, o restante é vezes Q elevado a 5. E automaticamente eu estou aplicando aquele termo geral da progressão geométrica. Supondo que eu queira encontrar o sexto termo dessa progressão geométrica, primeiro termo vale 2, vezes a razão, fica fácil estabelecer que a razão aqui vale 2 também, então Q 2 elevado a 5. Olha só que impressionante, dá para fazer aquilo de várias formas diferentes, né? Mas eu vou fazer da maneira que geralmente vocês preferem fazer. 2 à quinta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Então seria 2 vezes 32, que dá 64. Mas, ó, uma dica importante. Nós temos aqui uma propriedade de potência. 2 vezes 2 elevado à quinta, né? 2 é a mesma coisa que 2 elevado a 1. Você teria uma multiplicação de potências com a mesma base. Repete a base, que é 2, e soma os expoentes. 1 mais 5. Isso seria 2 à sexta. 2 à sexta é 64. Ou então dá até para brincar. 2 à sexta é 2 ao cubo vezes 2 ao cubo. 2 ao cubo, 8. 8 vezes 8, 64. A matemática é uma brincadeira que não tem fim, né? O que importa é o resultado. 64 realmente bateu com o sexto termo. Mas o que eu quero apresentar para você nessa fórmula do termo geral da PG? Você pode comparar dois termos que você quiser e não ficar preso à comparação de um termo qualquer com o seu primeiro termo. Para tanto, é só estabelecer a ideia automática que eu acabei de apresentar. Exemplo, se eu quero comparar o sexto termo com o segundo termo, sabendo que o expoente dessa potência é a diferença entre os termos posicionados, então se eu quero buscar uma igualdade entre o sexto termo e o segundo termo,
eu vou fazer o restante assim, ó, vezes Q elevado a 6 menos 2, 4, acabou. Vou descobrir o segundo termo, quer ver só? Sexto termo, 64, é igual ao segundo termo, vezes a razão, que é 2, elevado a 4. 2 à quarta dá 16. Beleza. Então, ficaria isso aqui, ó. 64 é igual ao segundo termo vezes 16. Esse 16 que está multiplicando passa para cá dividindo. Então, o segundo termo seria 64 divididos por 16. Isso dá 4. Ah lá, segundo termo vale 4. Essa ideia automática que ela é bem importante, ó. Não pode esquecer, tem que levar para sua prova. O expoente que vai aparecer aqui é fruto da diferença entre os termos posicionados. Então, a 6 é igual a 2 vezes 6 menos 2, 4. Então, vezes Q elevado a 4. E aí a brincadeira se torna cada vez mais interessante para você na hora da sua prova. Beleza? Bom, nosso próximo assunto agora será soma dos termos de uma PG finita. Mas, para falar desse assunto, no próximo bloco eu vou aparecer com toda a energia do mundo para poder trabalhar soma dos termos da PG finita, da PG infinita e também as propriedades da progressão geométrica. Não saia daí!